Oi, gente. E aí, como estão todos? Tudo bem? Friozinho, né? Aqui em Juiz de Fora, pelo menos tá uma chuvinha, tempinho bom para ficar em casa debaixo da coberta, bom para estudar, bom para ver vários vídeos. E eu tava estudando hoje eu estudei o dia inteiro, tava preparando aula, porque daqui a umas 2, 3 semanas vou dar uma aula na pós de neuro. Mas não esqueci de vocês não, tá? Ontem eu falei com todos. Eu falei que seria o dia da gente falar sobre pré-balanço, que é a próxima fase da marcha, mas eu tive algumas intercorrências em alguns atendimentos e peguei um trânsito danado para fazer alguns atendimentos domiciliares. Cheguei em casa já tarde, tinha aniversário de uma amiga e quando eu vi eu não consegui fazer o vídeo. Mas hoje eu vou compensar. Então, a minha ideia era falar de pré-balanço ontem. E hoje vim finalizando falando dos balanços, balanço inicial, médio e final. Vamos fazer tudo de uma vez, né? Porque aí a gente já fica com a base da análise de marcha, tá? O meu objetivo de fazer esses vídeos, acho que eu já falei um pouco disso para vocês, é tanto pro fisioterapeuta, né, que tá me escutando, mas também pro paciente. Então, mesmo que o paciente ainda ache um pouco técnico, eu tô tentando falar de uma linguagem cada vez menos especializada para o paciente entender, mas é para depois ele vir lá nos destaques ou me escutar e ver, olha, será que eu sou assim? Será que a minha marcha é desse jeito? Será que tem como melhorar? Porque mais para frente a gente vai falar de outros assuntos atrelados a esse. Então, compartilhe com o paciente de vocês, a minha audiência é muito maior, são de fisioterapeutas. Então, quem é aí, quem teve uma sequela, que tá com uma sequela de AVC, que teve um AVC, compartilhe com quem você conheça, compartilhe com as pessoas que você sabe que já teve um AVC, que estão sofrendo, que estão tendo dores que eu falo no sentido de problemas e passando por situações complexas e difíceis em termos da reabilitação física. Então, o objetivo é a gente falar sempre da reabilitação física dessas pessoas e auxiliar e ajudar a, às vezes, enxergar uma luz no fim do túnel, tá? Que ela existe, a gente vê isso na prática clínica, como um paciente bem orientado faz toda a diferença na recuperação dele, tá? Então, divulguem aí pra mim, eu vou agradecer muito. Então, vamos lá. Falamos de 4 subfases de apoio: contato inicial, resposta carga, apoio médio, apoio terminal. E agora finalizando o pré-balanço, que é a última fase de apoio, a quinta fase de apoio. E no pré-balanço, a gente tem a retirada, o início da retirada, né, de todo o pé do solo. Ainda não tiramos, né, porque nessa fase a gente tem o segundo duplo apoio. Então, a gente tem o primeiro duplo apoio, que é o contato inicial, a resposta carga. O apoio médio já é um apoio único. Apoio terminal ainda assim é apoio único, final do apoio terminal já tem quase a pisada lá, começa o segundo duplo apoio. E o pré-balanço faz parte do segundo duplo apoio, junto com o final do apoio terminal. Então, essa fase é a hora que os dois pés estão em contato com o solo novamente. O mais importante quando a gente analisa o membro, né, acometido do AVC, desse lado, na fase de pré-balanço, a gente tem que ter a necessidade, existe a necessidade, vamos dizer assim, da saída do pé do solo. Então, a elevação do calcanhar para que o pé possa sair do solo da melhor forma possível para começar o balanço. E pode ser que esses pacientes não consigam fazer isso, primeiro porque não passaram por toda a fase de apoio terminal, não transferiram o peso de apoio unipodal, que é muito difícil nesses pacientes. E aí eles não têm, vamos dizer assim, torque, não tem nem espaço para fazer esse levantamento do calcanhar. Então já tira o pé todo do solo sem essa impulsão. Isso é um grande problema, porque quanto menor a retirada desse pé do solo, né, gradativamente, do calcanhar até o final lá da ponta do dedo, menor é a impulsão. Quem dá a impulsão é o finalzinho lá da ponta do dedo no solo,
menor a impulsão para o pré-balanço, para o balanço inicial. E se for essa impulsão for menor, o final do balanço terminal, da última fase de balanço, vai ser menor o avanço do membro. Então, isso acontece muito nesses pacientes que às vezes não conseguem esse rolamento todo da tíbia na fase de apoio médio e não fica com o pé para trás o suficiente para isso. Uma outra coisa também é que na questão do pé, a gente precisa de uma flexão de dedos lá no final. E é difícil, o padrão típico geralmente do AVC é a extensão, né? De pé, extensão de dedos, a plantiflexão que a gente chama. Então, essa flexão de dedos é difícil. Isso é legal ser trabalhado de forma fragmentada, para na hora que a gente chegar nessa fase... Lembra que eu falei? Vamos trabalhar as fases iniciais primeiro, depois a gente vai evoluindo. Então, na hora que a gente chegar nessa fase, a gente consiga ter esse impulso com essa flexão de dedos. Então, isso é importante. Geralmente, os pacientes não conseguem fazer isso, tá? Então, a gente tem que trabalhar e quem estiver se identificando aí que realmente é assim, me conta aí como é que você que tem sequela de AVC se sente. Em relação ao quadril, eu tenho uma extensão de quadril, o glúteo máximo tem que agir aí, geralmente esse glúteo máximo ele age, mas nem sempre ele tem força suficiente para isso, porque tem um padrão extensor de espasticidade. E lembrando que músculo espástico, na maior parte das vezes, é músculo fraco. Não é regra, mas acontece, é muito comum. Então, a gente tem que trabalhar a força desses músculos, lembrando de não ativar o padrão patológico e não ativar a espasticidade. Então, a gente tem estratégias aí, né? A gente, como fisioterapeuta, tem estratégias para melhorar esse tônus e melhorar a força ao mesmo tempo, tá? Então, isso é possível. Claro que vai depender do grau de tônus, do grau de força, mas é possível sim, tá? Então, existe a diminuição de força, geralmente de glúteo máximo, que impede ainda mais essa extensão do quadril, porque o quadril já está numa extensão de 30 graus lá atrás. Então, a partir do momento que está em extensão de 30 graus, tem que fazer uma plantiflexão, uma flexão dos dedos para tirar o pé. E aí, o joelho reverte de uma extensão para uma ligeira flexão no início do balanço inicial. Então, nesse tempo todo, o joelho tem que estar estendido e o pé levantado. Às vezes, o paciente também não tem força suficiente para estender esse joelho de forma ativa. Ainda está em cadeia fechada, mas existe uma contração importante do quadríceps para que isso aconteça e às vezes não tem força para isso, tá? O quadríceps é o músculo da coxa anterior da coxa, que é responsável por estender e esticar o joelho. Então, às vezes, não tem força para isso. O determinante da fase de pré-balanço é a elevação do calcanhar e fazer esse avanço do membro ser adequado, tá? Então, isso é que determina o avanço ser adequado ou não. Toma cuidado com as órteses, tá, gente? Que quem usa, não é cuidado com as órteses, mas quem usa órtese, talvez essa fase fica bem prejudicada, tá? Então, até que ponto a gente vai treinar isso sem órtese? Então, por isso que eu falo e defendo a ideia de que a gente deve treinar de forma fragmentada e depois passar para um todo. Treinar as estruturas, uma função de uma determinada fase e depois ir passando para uma função maior, já a marcha como um todo, tá? Dá muito certo. Dá muito certo naqueles pacientes que têm essa capacidade de locomoção, ok? E finalizando, gente, balanço inicial, balanço médio, balanço final. Então, é a hora que o pé tá fora do solo, que a gente tá analisando, então tem um contato, né, realmente com um pé só no solo, agora o pé contralateral. Se a gente for analisar o membro acometido, ele vai ter uma dificuldade de flexão, às vezes faz uma circundação com a perna para fazer esse balanço, mas o ideal seria que esse balanço fosse praticamente automático pelo deslocamento do centro de gravidade. Então, eu tô indo para frente, meu membro tem que acompanhar e ir para frente. E isso acontece de forma automatizada em todo mundo, nos pacientes com AVC também. E essa forma automatizada nesses pacientes vai ser a forma como para eles for melhor. Então, tem uns que levantam o pé contralateral para passar a perna, tem outros que circundam a perna, tem outros que fazem uma flexão um pouquinho menor, flexão do quadril um pouquinho menor. Tem outros que arrastam,
né, a perna. Tem uns que não conseguem fazer esse pré-balanço, essa retirada do calcanhar e esse impulso da melhor forma possível. Então, faz esse arrastar do pé. Então, tem N alternativas aí que as pessoas adotam para conseguir fazer, seja de que forma for, tá? Então, o contato inicial é a retirada do pé lá, eu tirei lá o pé do pré-balanço, e aí fui até a região mais ou menos um pouquinho antes de chegar, quando alinho uma coxa com a outra, tá? Então, isso a gente chama de balanço inicial. Balanço médio é quando eu passo a perna lá para frente, faço uma flexão de coxa femoral e aí o pé ultrapassa a perna de apoio. E o balanço final é na hora que eu vou, antes do contato inicial, mas a hora que eu vou jogar o pé para frente para iniciar o próximo, que é o contato inicial, que aí a gente começa um novo ciclo de marcha. Aí é isso que eu falei, a gente tem que ter uma estratégia, de analisar a estratégia de cada paciente. O ideal é que a gente volte novamente ali, passar de uma extensão de quadril no pré-balanço e revertendo, balanço inicial, eu já faço uma posição até uma posição zero de quadril, balanço médio, já faço uma flexão de quadril, balanço final, flexão máxima de quadril de quase 30 graus, que é igual ao do contato inicial, próximo do contato inicial. Joelho, então eu passo uma extensão do joelho, o joelho tem que começar a fletir. Então ele começa a fletir no balanço inicial, faz uma flexão máxima com flexão de quadril no balanço médio e vai para uma extensão, mas não extensão, uma reversão da flexão, porque ainda tem um pouquinho de flexão lá no contato inicial, lembra? Então uma reversão de uma flexão no balanço final. E o pé faz uma plantiflexão, né, para tirar o pé lá no pré-balanço, e aí ele vai revertendo essa plante para dorse, para não arrastar o pé pelo solo, porque senão ele arrasta o pé pelo solo, no balanço inicial. E essa dorse, né, vai acontecendo até o balanço final, né? Lembrando que é uma dorse pequena, tá? Uma dorse mais para não arrastar o pé e para ter o contato do calcanhar no solo. Lembra lá no contato inicial? 3 a 5 graus de dorsiflexão. Mas é importante a gente pensar que se não tiver dorse, vai arrastar o pé. Esse é um grande problema nessa fase, tá? E aí, por isso que às vezes usa outras estratégias. Então, aí a gente tem que pensar, por que que tá arrastando esse pé? Por que que não tá conseguindo elevar esse pé? E aí, a gente tem estratégias para isso, tá, gente? Muitas, várias, na verdade. Então, é isso. Novamente, quem tiver mais dúvidas, alguma dúvida aí, só me falar, vou colocar lá nos destaques. Eu fico devendo para vocês a fase de resposta à carga e apoio médio nos destaques, eu ainda vou fazer de novo e colocar lá, porque eu fiz ao vivo e, como eu falei aí anteriormente, o Instagram me prometeu que arquivava e não arquivou. O arquivo não foi salvo, né? E aí a gente perdeu esses arquivos, mas eu vou fazer novamente e vou colocar lá mais pra frente, tá? Semana que vem eu vou continuar falando de AVC, o foco é esse agora, tá? E até para falar um pouquinho do trabalho que está sendo feito e para auxiliar, esse é o maior objetivo, auxiliar as pessoas que tiveram AVC. Ou os cuidadores, a família, quem está próximo de quem teve um AVC. Então, beijo, bom final de semana para todos, até semana que vem.